quando você discute um contrato de TV. TV aberta, TV fechada e pay-per-view. Todo mundo já sabe que a TV fechada do Palmeiras está fechada com o esporte interativo. O Palmeiras até cogitou a possibilidade de romper o contrato, mas percebeu que não haveria essa possibilidade. Então a TV fechada do Palmeiras está garantida. Resta agora a negociação com a Globo para a TV aberta e pay-per-view. Já foram realizadas 5 reuniões entre as partes, entre a Globo e o Palmeiras, e nem há uma nova próxima reunião marcada, porque há incompatibilidades enormes. Apesar de 5 reuniões, avançou-se muito pouco. E a grande discussão se dá em cima de 2 pontos, Bruno. O primeiro deles porque a Globo quer aplicar uma multa. O valor não está confirmado, especula-se que seja de 15% em cima do valor total, porque o Palmeiras não oferece à Globo o pacote completo das 3 possibilidades, de TV aberta, fechada e pay-per-view. Então, o argumento da Globo é, bom, como vocês não oferecem a TV fechada, vocês vão ter uma perda de 15% em relação às propriedades iguais dos seus concorrentes. O Palmeiras diz, não. Por quê? Sou o atual campeão brasileiro, eu chego em quase todas as decisões, tenho um aporte enorme de receita, tenho os principais jogadores do país e vocês querem aplicar uma multa, a gente não aceita. A posição do Maurício Gagliotti, presidente do clube. Ou a Globo retira essa multa ou não haverá avanço nas negociações. O segundo entrave diz respeito ao pay-per-view. A Globo garantiu a Corinthians e Flamengo, nas negociações do pay-per-view, um valor mínimo que será pago, independente do número de pacotes vendidos e esse tipo de coisa. O Corinthians terá direito a 110 milhões de reais por temporada como garantia mínima para pay-per-view. O Flamengo terá uma garantia mínima de 120 milhões de reais. Eles saltaram em 3 vezes. Eles tinham mais ou menos 40 milhões na temporada passada e saltaram para 110 e para 120 milhões. O Palmeiras exige uma garantia mínima nesses termos, nesses moldes, porque entende que é capaz de concorrer, de dar a mesma audiência no pay-per-view por conta da presença dos torcedores do Palmeiras e de rivais que querem secar o Palmeiras. O Palmeiras não tem garantia mínima nenhuma. Nenhuma. A ideia é não oferecer garantia mínima. Eu acho que quase todos os clubes, professor, não têm garantia mínima. O Corinthians e o Flamengo são exceções. E o Palmeiras quer entrar nesse pelotão. Entendi. Não há acordo, não há uma possibilidade de avanço, pelo menos depois de 5 reuniões. E, nesse momento, as negociações estão paralisadas. Só para lembrar que o Palmeiras não é o único integrante da Série A na mesma situação. O Atlético Paranaense vive o mesmo dilema. Isso significa que, das 380 partidas do Campeonato Brasileiro, hoje, 74 estão fora da TV aberta e do pay-per-view. Eu estou me referindo aos 74 porque são 38 de uma, 38 de outra, só que eles se enfrentam. Então daria essa conta de 74. Por exemplo, vamos jogar Palmeiras e Corinthians. Última rodada do campeonato, valendo o título. Como você não tem acordo com o Palmeiras, você, na condição de TV Globo, não pode exibir o jogo. Pode ser pela primeira vez desde 1986 que a Globo não terá um jogo de título do Campeonato Brasileiro. Aí, professor, cada um é um cabo de guerra, porque o Palmeiras... e ele está certo em se defender. Bons argumentos. São bons argumentos. O Palmeiras é o atual campeão dúvida. brasileiro, tem os principais jogadores do país. O Palmeiras, que não tem uma garantia de 120, 110, mas tem 120 para o Flamengo, 110 para o Corinthians, fecha 100 para o Palmeiras. Na mesma proporção, se você for fazer uma escadinha, não pode não ter garantia nenhuma. Por isso que eu perguntei para o Nicola. Sim. Só para citar, acho que 90 também não teve Globo, né? 90 foi Bandeirantes, não Corinthians teve... São Paulo do Tupanzinho. Um dos maiores, talvez, a maior audiência da história do Bandeirantes. Mas, por outro lado, ele também tem que ver com quem que ele vai fechar, se tem a mesma credibilidade, se tem o mesmo retorno, tudo isso. E, assim, tem muitos pontos que envolvem, porque o Palmeiras, a Globo não fechando com o Palmeiras, isso talvez tenha uma influência ou influencie em outros produtos que ela pode vender. Por exemplo, em jogos ali, em sites. Falca demais. Você pode negociar o famoso jogo cartola, né? Então, você pode ter os jogadores do Palmeiras aí. Como é que você vai fazer? Inclusive, é uma das coisas que começaram a levantar. Então são vários produtos, né? Isso daí, se a gente tivesse uma liga nesse país, tudo isso estava resolvido. Claro. Porque você resolvia com a liga era representante de todos os clubes, inclusive em relação a direito de imagem específico, de jogador, de time. Os jogos de videogame até hoje sofrem muito para licenciar a editora Abril. Vão falar com quem? Né? A editora Abril tinha uma época, fazia o álbum do brasileiro todo retalhado. Era o álbum só dos clubes que a editora tinha direito. Uma coisa legal que eu senti por parte do Palmeiras é que não há no Palmeiras uma intenção de pedir para o torcedor boicotar a emissora, nem nada disso. É uma relação comercial
É uma relação em que os dois lados, cada um está tentando puxar para o seu lado. E o Palmeiras, Bruno, já encara com alguma naturalidade a possibilidade de não ter seus jogos exibidos na TV aberta. Eu perguntei para a Leila, porque o pessoal do Palmeiras me garantiu que a Leila já concordou com essa história. Então eu só queria a confirmação da Leila, se de fato a parceira, a principal patrocinadora, a empresa que aporta 102 milhões de reais por ano no Palmeiras, já havia comprado essa briga. A informação que eu tenho é de que o Palmeiras cogita não ter seus jogos transmitidos em TV aberta e pay-per-view com o aval da patrocinadora. No orçamento, naquele plano orçamentário apresentado para os conselheiros e aprovado pelos conselheiros no final de cada ano, de ouro no ano seguinte, ou seja, para 2019, o Palmeiras nem incluiu essa verba com televisão, já imaginando que pudesse não entrar, que é para não fazer falta, para você não ter que depois passar o chapéu, para não ter que depois, então me pague o que você puder que está tudo bom. O Palmeiras está disposto a não fechar se não chegar bem perto daquilo. Mas não faz falta na planilha, mas na vida real é claro que se eu sou patrocinador e eu passo a não ter essa exposição que o Bruno estava falando, naquele que ainda é o maior canhão de comunicação no país, é claro que isso não é agradável. Não é. A gente... O legal é chegar num acordo. Tanto que ela compra espaço lá também. Claro. Ela sabe desse poder. Bom, ontem o Palmeiras jogou, fez uma boa partida, 2-0 contra o Bragantino. E o Filipão deu também uma boa entrevista coletiva e falou sobre o ultimato que deu no Daverson. Olha só. Se ele aprendeu alguma coisa, ele volta com o status que eu sempre dei a ele. Se ele não aprendeu, ele não volta, não. Não adianta, chega. Agora, se aprendeu, ok. E nós não somos ninguém de superiores de dizer não se dá uma chance. Não, se dá uma chance, mas tem que ver se aprendeu. Porque senão, nós temos 70 jogos no ano ainda. E aí não vai dar. Então vamos esperar, saber. Hoje foram 6 jogos, vamos ver até quando vai isso, o que é que nós vamos fazer. E depois vamos esperar as atitudes. Durante a semana, durante o mês, para que depois a gente tome uma decisão. A gente imaginava até que esse limite já tinha estourado. Então. Porque ele falou que agora chegou no limite. É estranho, né? Ano passado, quando ele deu uma atrás da outra ali... A gente imaginava, tanto que quando aconteceu agora, a gente falou, acabou. Mas não, o Filipão tá dando mais uma chance, tá sendo tolerante mais uma vez. Mais uma, e também tem essa coisa, porque talvez o Filipão também esteja agora percebendo que para o momento atual, temporada 2019, talvez ele não consiga também arrancar do Daverson o desempenho que ele teve na reta final da temporada passada. Né? Do cara que entrava e tinha energia, mudava o panorama de jogo. Talvez o Filipão, em meio a tudo isso, já tenha percebido que o fôlego do Daverson também, para ter esse impacto, não existe mais. E com isso, ele não é tão mais indispensável assim no contexto atual. Um último ato, né? Um ultimato apenas para não falar que esse foi o último capítulo, mas parece que a tolerância já se encerrou. Eu não vejo o Daverson tendo a condição de ter uma sequência tão forte no Palmeiras como no ano passado. Que cena ridícula, né? Pelo amor de Deus. Me ajuda aí, né? O Bruno, me ajuda a te ajudar. Pô. Por isso que eu perguntei para a Leila, porque o sucesso Palmeiras, imagem, os patrocinadores, mas eu duvido que não tenha tido uma conversa também do próprio patrocinador com o Palmeiras, porque isso aí acaba também afetando o patrocínio, afeta a imagem. Se o time não tiver uma postura incisiva, contundente, isso afeta todo mundo que está envolvido. E a Crefisa se mistura com o Palmeiras na mídia atualmente, quando vai citar o clube. E com a FAM, que mexe com a educação. Né? Todo esse aspecto. Só acho natural que o Felipão não trate como definitiva a não permanência do Daverson, porque isso também desvaloriza ainda mais o jogador, né? O jogador já perdeu valor no mercado, no mercado por conta desse comportamento ridículo, já foi punido com 350 mil reais de multa, tomou um gancho de 6 jogos do TJD. Se o Palmeiras, de forma oficial, diz que ele não interessa, o poder de barganha do Palmeiras no mercado é muito inferior. E aí, só para que o fã do esporte entenda o que eu estou querendo dizer, enquanto o Daverson cumpre esses 6 jogos, o Palmeiras está tentando encaixá-lo em mercados alternativos. A ideia do Palmeiras é não negociá-lo com clubes brasileiros, porque o Palmeiras acha que o Daverson pode fortalecer um rival. Então o Palmeiras já mapeou
as principais janelas, as janelas que restam ainda abertas, são bem pontuais. Na Ucrânia, na Rússia, na Coreia do Sul, no Japão, na China, para tentar algum negócio. Mas esse seria o mercado para ele, ué? É o mercado dele. É para onde ele iria normalmente. Agora, todo mundo que vai, igual quando você vai comprar um carro, né? Você confere se ele tem, se ele já tem martelinho de ouro, tá cheio de multa, você vai procurar saber. Sim. Quem vai contratar um jogador também normalmente procura saber essas coisas, né? Procura. Mas aí depende do bom vendedor. É. Não, tem esse problema, mas em compensação, olha aqui, ó. E do olha o que ele comprador, fez. né? Ele cospe, rola no chão, bate, mas fora isso ele é muito bom. Não, ele O próprio fez- ultimato do Palmeiras que sabe também que se agora anunciassem o desligamento do jogador, ia prejudicar ainda mais essa difícil negociação Ele não viu o de que eu colocá-lo no mercado. Se ele não fosse importante pro Palmeiras... Caramba, Rômulo, você tem ótima colocação. É porque aí eu conferi credibilidade ao comentário. Se ele não fosse Nível ali, importante ele pro passa. Palmeiras, gente... Ele passa. Ou ele foi importante pro Palmeiras na Mas eu reta falei final do antes ano que ia passado. tá passado, não sei se E o ouviu. Palmeiras hoje tá com essa história. E aí, confia no Borja? Não confia? Vai ficar? Não vai? Tem uma certa fragilidade ali no setor. Tem. Mas o Filipão parece estar tirando o holofote para a coisa caminhar mais naturalmente, né? Daqui a pouco a gente percebeu, o Davidson já não está mais, a coisa já foi diluída. Então, Léo, o Felipe não tá tirando o holofote para a coisa caminhar mais naturalmente. Também acho. Ô, Léo, o meu primeiro carro, eu comprei de dia. Ah. Um Chevette hatch, Dia? 1987. aí? Comprei de dia. Chegou de noite, o farol não acendeu. Ah, professor, mas aí você foi comprar, tinha que ter ligado a luz. Mas eu gostei que era um carro vermelho. Eu queria um carro vermelho. Era a minha prioridade. Então, resumindo, já cansaram do Davidson no Palmeiras. Não podem falar isso. Eu fiquei mais preocupado com o Chevette, Cansado. professor. Hatch. Durou quanto tempo na tua 87. mão, E professor? aí, como é que você fez? Você foi arrumar, você devolveu ou foi arrumar o... Não, aí foi do autoelétrico. É uma coisa E durou pequena, quanto tempo né? na sua mão, professor? Esse Chevette eu fiquei 2 anos com ele. Tava bom? Ah, olha aí. 7,89. Tava bom? Péssimo, perdi o freio. Descia a serra, não? Vendi pra Ivana, minha amiga Ivana. Um beijo, Ivana. Você vendeu fez- sua Vendeu, professor? Vendeu pra amiga sua? Legal. Não. Legal, viu, professor? Um Eu beijo. avisei, eu falei, Ivana, esse carro tem problemas com Esse o carro freio. não tem o freio, mas tudo bem. tem o Pode freio, usar. Não, o já farol tinha não consertado, acende, mas fora toda isso tá hora tinha ótimo, que né? consertar de novo, sangrar o burrinho, aquelas coisas. Como é que tá o carro? Ah, não tem freio, mas em compensação o Ela, vermelho dele é pelo bonito. que ela tinha, ela falou, mas pelo dinheiro que eu tenho, só dá pra comprar esse mesmo. O Filipão também falou da cobrança da torcida do Palmeiras. Vamos ver. Eu estou sempre pedindo desculpa para os jogadores que eu não consigo escrever. Todo dia lá no clube, porque tendo 30 vagas, tudo bem, é normal. Mas 26 sempre tem para a equipe que disputa 80 jogos por ano, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Paulista. É difícil. Aí é sobre inscrever os jogadores ali pro jogo ou não, né? Por causa do elenco que ele tem. Ainda nessa primeira fase da temporada, os jogos são muito espaçados. Então acho que deve ser até mais difícil para ele, né? Conseguir equilibrar e agradar todo mundo. Não tá nem levando 2 goleiros, né, Bruno? Então. O Everton, por exemplo, foi titular no clássico contra o Corinthians, não foi nem pro banco. Então. Porque se você leva 2 goleiros, você tá tirando. Não, e quando tá você tirando tem a vaga de alguém. aquela fase da temporada com jogos no meio de semana, Todo mundo jogos joga, né? decisivos, ou quando já tem jogador suspenso, aí é mais fácil. Agora, teve um jogo domingo passado, aí só segunda, aí outro só no outro final de semana. Então, quer dizer, às vezes o cara que não jogou em uma rodada, ele espera 15 dias para jogar. Dá uma É mais esfriada difícil, no dá uma ânimo, esfriada. né? Porque muito do que ele conquistou com aqueles 2 times no ano passado foi no embalo do ânimo do encaixe ali. Chegou uma hora que ele não tinha nem que dar muita satisfação. Inclusive para jogador grande, Sim. como o Lucas Lima. Isso já no Paulista, nesse começo de ano, já fica mais diluído, né? Já fica mais chato para trabalhar com isso. Todo mundo querendo jogar. Também tava vendo o lance do Borja ali. Antes o Dudu jogou muito ontem. Nossa, O Scarpa jogou bem, né? Bem. cara do jogo. Atualizado, né? Cara, nos jogos importantes aí, o Scarpa tá ganhando muitos pontos, sim. Para os jogos importantes, quando eles vierem. Se credenciando, né, pra temporada. Pelo fato do William também tá fora nesse início. Mas aí você acha que ele é no lugar do William ou lá já no lugar do Lucas Lima mesmo? Uma boa pergunta. Você faz boas perguntas. Não. No primeiro momento, a questão William, né, não Eu vai acho ser levado que em conta, porque ele só volta Mas ele vai incomodar o Lucas Lima. Vai, certamente. É bom até, acho que o Lucas Lima precisa desse tipo de incômodo, até para, quem sabe, ter um pouco mais de intensidade. Não pode ficar. É o tipo de jogador que não pode ficar numa situação de muito conforto. Então, mas isso aí, ô Rômulo, ele não tinha conforto ano passado. Então. E mesmo assim ele de certa forma, se acomodou.
Agora ele tem aí o Scarpa, que mostrou que pelo meio pode jogar bem. Vai ter o Ricardo Goulart daqui a pouco. Esse ano a ameaça é bem maior, né? Tem um Scarpa agora finalmente para uma temporada. Depois, porque a temporada passada do Scarpa, a gente tem que colocar um asterisco, né? É tanta questão de bastidor, judicial, que eu tenho que ter um asterisco. O Scarpa foi apresentado ao Palmeiras em 2018, mas realmente para análise, fez o gol do Ituano em 2019. Fez o gol que era em looping, né? Mas agora que ele tem que ser avaliado, e a partir desse momento que ele é avaliado, aí sim, ok, o Lucas Lima não tinha uma situação de conforto, mas agora ele vai ter um nome forte que pode o retirar realmente da posição que aparentemente é o que ele sente mais à vontade, né? Ontem jogou pouco de novo, né? Entrou, já tinha mais de 40 então. minutos, não dá nem pra... E o Moisés mais recuado. O Moisés foi bem. Mas é que tá. A presença do Thiago Santos ajuda o Moisés. Claro. O Scarpa centralizado, eu gostei. Até porque o Lucas Lima não se pagou, não se comprovou. Está abaixo das minhas expectativas em relação a ele. A questão é, se o Ricardo Goulart, a partir do momento que tiver em condições, for jogar nessa posição, talvez não fosse melhor já treinar com o Scarpa aberto pela direita? Ou o Goulart pode jogar um pouquinho mais à frente por conta de toda essa... porque assim, Bruno, desde a temporada passada, a posição de centroavante já era a mais carente do Palmeiras. Hoje o Palmeiras tem o Daverson suspenso por 6 jogos e tendo recebido um ultimato do treinador e o Borja aguardando proposta. E quando eu falo aguardando, é porque o mercado tem dado informações de que o Xangai Shenhua fará uma proposta, o Palmeiras é quem diz que não recebeu a proposta. Mas esses casos da China, eles têm acontecido sempre dessa maneira. Todo mundo dizendo que vai chegar, o Palmeiras dizendo que não tem nada, até o momento em que o Palmeiras, de fato, chegou a proposta. Foi assim, por exemplo, com o Bruno Henrique, tinha sido assim na temporada passada com o Dudu. Se o Borja for vendido, se o Daverson suspenso, aí talvez seja o caso de pedir para que o Goulart quebre o galho e tentar aproveitar o Arthur Cabral como uma reposição, como um reserva desse setor, embora vá haver a necessidade de buscar um jogador para a posição. Vamos ver agora o que o Filipão falou sobre a torcida do Palmeiras. Vamos? Vamos. Agora? Ver o que o Filipão falou sobre Vamos? a torcida. Acho que ele não quer falar. Não tem? Quer terminar os melhores momentos aí. Porque ele falou... Fico até um pouco surpreso da cobrança da torcida do Palmeiras. Mas a torcida do Palmeiras está cobrando por Instagram, por não sei o quê, os jogadores, porque perderam um jogo. Nos últimos 15 jogos, perdemos 2. Nos últimos 15 jogos, ganhamos 8, 9. Quer dizer, menos. A torcida pode cobrar, mas um pouco menos. Eu tô imaginando o pessoal, Filipão, a torcida tá... onde? Não, aqui, ó, no Instagram. Ele tá com Filipão, onde? No Instagram. Tá com saudade do amendoim. Podia fazer um Insta, né? Uns stories. Podia. Rendia, hein? Né? Não tem. Não, acho que não. Alguns técnicos têm, né? Tem. O Carille tem, não tem? Instagram? É original, não é, professor? É dele. É. Filipão full pistola no Instagram, já pensou? Deve Mas ter. eu fico pensando como isso acaba fazendo bem pro próprio Filipão, né? Porque ele é de outros tempos, né? Nos anos 90 não tinha nada, não tinha rede social, não tinha absolutamente nada nesse sentido. A pressão era direta, né? Era um amendoim. Mas você acha que estão cobrando de maneira exagerada? O mundo existe antes e depois do Orkut, né? O Orkut mudou o mundo. Então eu penso que o Filipão, a não ser que familiares, pessoas ao redor dele, porque você imagina o Filipão tendo interesse de pesquisar o que é o Instagram e ver o que alguém está falando dele no Instagram. Fazendo um bumerangue. Então acho que, sinceramente, faz bem pra ele isso. Ele sente Filipão outros com tempos. coisa do gatinho, com aquelas orelhas. Mas os caras enganaram um cara uma vez no Orkut, falando que na volta do time eles iam no aeroporto, né? E iam levar... Como é que eu vou falar? Excrementos. Aí o cara postou lá depois, fui lá no aeroporto sozinho, levei o negócio na mochila. Levei o meu. Levei o meu. Eu fiquei com o cara de bobo lá. Claro que ficou. O cara recolhendo, professor. Claro que ficou. Isso aqui é onde? No Brasil, isso? Bem feito também, né? Não tem o que fazer esse Deve cara. ter sido amigo do Léo. Mas o professor, estão cobrando demais? Pesado entrega. O Biá foi ele. Não queria dizer. Foi meu primo, Foi seu primo, foi. Meu amigo, meu primo mandou perguntar, igual no Altas Horas, né, Léo? Isso. 2005, por aí, você foi lá. Não, já não, nessa época eu não morava mais lá. É essa aí mesmo, não tem refresco. O Filipão tá acostumado com isso, sabe lidar com isso, faz
fala essas coisas na hora que ele quer um pouco mais de alívio. Tá tudo dentro do script. O Palmeiras está em pré-temporada e perdeu um clássico, foi isso. Aqui na pera, que incomoda um pouco, né? Então, é uma Até ilha. porque o Corinthians fez uma atuação catastrófica. É local, mesmo assim, localizado.